Oi, pessoal! Hoje a gente vai investigar uma coisa bem interessante. Será que dá mesmo para rodar aqueles modelos de linguagem grandes, sabe, as LLMs, num computadorzinho minúsculo, tipo um Raspberry Pi? Boa pergunta. A gente viu uma experiência prática bem documentada sobre isso, né? Pegaram dois modelos considerados pequenos e testaram num hardware já meio antigo. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender se isso é, viável de verdade ou se é mais uma curiosidade técnica, sabe? Se vale a pena o esforço. Para começar, é bom lembrar o que é o Raspberry Pi, né? Principalmente o usado no teste, um Pi 3B+. É um mini PC super popular para projetos, mas olha, ele é bem limitado. Só 1 GB de RAM, processador de 1.4 GHz. É pouco recurso. Bem pouco mesmo. E os modelos que eles testaram? Foram dois. O Gemma 3, do Google, que é pequeno, tem 1 bilhão de parâmetros, e o outro foi o BitNet, da Microsoft. Esse é maiorzinho, 2.4 bilhões, mas tem uma arquitetura diferente, com pesos binários, tipo -1, 0, 1. A ideia é que isso simplifica os cálculos para rodar melhor na CPU, sabe? Interessante essa do BitNet. Mas antes de irem para o Pi, eles testaram num PC normal, né? Com Windows e tudo. Isso, para ter uma base. E no PC, o Gemma 3, usando uma ferramenta chamada Ollama, rodou tranquilo. Usou a placa de vídeo, a GPU, e respondeu rapidinho. Tipo, perguntaram a capital do Brasil, ele respondeu na hora. Legal. E o BitNet? Aquele que precisava compilar. Esse deu um pouquinho mais de trabalho para instalar. Teve que usar CMake, Clang, umas coisinhas mais técnicas. Mas no PC também rodou bem. E, como esperado, usou só a CPU. Respondeu certo também. Talvez até com um pouco mais de detalhe que o Gemma. Então no PC, mesmo com essa diferença de GPU versus CPU, os dois funcionaram legal. Exatamente. No PC os recursos são bem maiores, né? Mas já deu para ver essa diferença. O Gemma ou Llama buscando a GPU para acelerar e o BitNet, mesmo maior, sendo pensado para eficiência da CPU por causa daquela arquitetura binária. Tá, mas aí veio o desafio de verdade. Colocar isso para rodar no coitado do Raspberry 3 antigo, com 1 GB de RAM só. O que aconteceu? Deu ruim. Olha, o Gemma 3, usando o Ollama, mas forçado a rodar só na CPU, bom, tecnicamente ele funcionou. Mas, assim, a lentidão foi absurda. Absurda quanto? Mais de 10 minutos para gerar uma resposta curta. Tipo, a capital do Brasil é Brasília. E ainda mandou um emoji junto. A taxa de geração era de mais de 1 minuto por token. Um token é tipo uma palavra, ou um pedaço dela. Imagina esperar 1 minuto para cada pedacinho de palavra aparecer. Nossa, inviável, né? Totalmente. O hardware do Raspberry Pi 3 simplesmente não dá conta, né? Mesmo esses modelos sendo pequenos. 1 GB de RAM parece ser o grande vilão aí. E o BitNet? Aquele otimizado para CPU, será que ele se saiu melhor nesse aperto? Então, a expectativa era essa, talvez. Mas foi pior ainda. Pior? Como assim? Demorou uma eternidade só para carregar a interface onde você digita a pergunta, sabe? E depois, nada. Ficou lá processando, consumindo recurso pra caramba, chegou a usar 84% da RAM e até memória swap, que deixa tudo mais lento ainda. Mas não conseguiu gerar nem o primeiro token da resposta. Caramba! Então, na prática, para o Pi 3 antigo, nenhum dos dois funcionou direito. O Gemma foi lento demais e o BitNet nem chegou a responder? Exato. É um cenário bem diferente do que se vê em outros relatos com hardware um pouco melhor. Por exemplo, tem gente que testou no Raspberry Pi 4, já com 2 GB de RAM. No Pi 4 já é outra história. Parece que sim. Nesses testes no Pi 4, tanto o Gemma 3 quanto o BitNet conseguiram rodar. E o Gemma parece ter sido mais rápido, mesmo no Pi 4. Ou seja, os modelos mais novos do Pi, o 4 ou 5, já têm um pouco mais de fôlego para isso. Entendi, mas aí fica a pergunta, né? Rodar, eles rodam nesses mais novos. Mas será que é útil? Porque esses modelos pequenos, a gente sabe, eles têm limitações, podem alucinar, inventar informações, não são tão precisos quanto os modelos gigantes. Exato. Para tarefas que precisam de confiança, tipo automatizar alguma coisa importante, talvez não seja a melhor ideia depender deles rodando num Pi, mesmo no 4 ou 5. A performance ainda é limitada, né?
talvez para coisas mais simples, tipo interações básicas num joguinho ou alguma aplicação que não seja crítica, desde que não precise de muito gráfico, claro. Porque aí a pouca memória vai embora rapidinho também. E ainda tem a questão do custo-benefício, né? Vamos pensar. Um iPad 3 antigo, como o do teste, você ainda acha por uns R$ 350, mas sem fonte, sem cartão. Um kit completo do iPad 4 já sobe para uns R$ 730. E um Pai 5? Um Pai 5, especialmente o de 8 GB de RAM, que seria o mais indicado para tentar rodar melhorzinho, já pode passar fácil de R$ 1.300 num kit. Aí você pensa, vale investir tudo isso para rodar um LLM de forma lenta e que talvez nem seja tão confiável assim? Pois é, a própria fonte que a gente está analisando levanta umas alternativas, né? Tipo, pelo preço desse RPI 5 mais parrudo, talvez compense mais pegar um PC básico de entrada. Ou até uma ideia interessante, pegar um smartphone antigo e fazer root, desbloquear ele. Pensa bem, o celular já tem tela, bateria, câmera, microfone, é um pacote bem mais completo para certas tarefas que poderiam usar uma inteligência local. Faz sentido? Então, resumindo nossa investigação de hoje, rodar LLMs em Raspberry Pis muito antigos, tipo 3, é basicamente impraticável por causa da lentidão extrema. Isso. Nos modelos mais novos, como o 4 ou o 5, tecnicamente é possível, mas a gente ainda esbarra nas limitações de desempenho e na própria confiabilidade desses modelos menores de IA. É uma tecnologia super interessante, não dá para negar, mas talvez essa não seja ainda a aplicação mais prática para esses computadores tão compactos, né? O experimento deixou claro que a memória RAM, talvez até mais que o processador, é um gargalo gigante hoje. Exatamente. E isso me deixa pensando aqui. Conforme os modelos de IA ficam mais eficientes, tipo essa ideia do BitNet, mesmo que tenha sofrido no hardware limitado, e o hardware de baixo consumo também evolui, onde será que a gente vai ver a IA embarcada, essa inteligência local, se tornar realmente útil primeiro? Boa reflexão. Rodando localmente, gastando pouca energia, mesmo que não seja perfeita. Fica aí a provocação para o pessoal pensar.